quero saber de que lugar do Brasil ou do mundo você combate aí a extrema-direita. Deixa aí nos comentários. Já começou a ter derrotas aí o senhor Donald Trump. Toda aquela retórica dele, belicista, que era de que, olha, vou fazer guerra comercial contra A, B, C, D, E, olha... Não deu uma semana de governo, Trump já recuou 10 passos. Os trumpistas devem estar tudo com carinha de bunda, pensando, pô, mas ele não ia fazer, ia acontecer? Pois bem, quem é plantonista já foi avisado aqui por mim várias vezes. Ó, o Trump fala, mas entre falar e fazer aí, no caso dele, tem um abismo de diferença. O que acontece é que no dia da sua posse, o Trump fez um discurso dizendo que ia impor tarifas de 100% aos produtos dos países do BRICS, se o BRICS parasse de usar o dólar. O Trump também chegou aí a ameaçar a Espanha. Olha, numa fala extremamente arrogante. Foi a única vez que eu queria ser o jornalista que estava entrevistando, ou no caso, a jornalista que estava entrevistando o Trump. Ela perguntou sobre a Espanha e ele falou, a Espanha, a gente vai impor tarifa de 100%, a Espanha é do BRICS. Você sabe o que é BRICS? E ainda foi arrogante com a jornalista. Ai, queria muito eu ser jornalista. Fala, eu sei, só que a Espanha é o Trump. Não sei se você estudou ou não faz parte do BRICS. Vergonha aí um presidente, no dia da sua posse, não saber os países do BRICS. Não é que são 30, não. São só 5. E aí depois entraram mais 6. Quer dizer, não é uma lista grande não, Trump. E aí você confundir a Espanha, que é um país da OTAN, com o BRICS, olha... Ai, santa burrice. Pois bem, o que acontece é que, apesar de não saber quem são os países do BRICS, o Trump estava falando que ia para cima. Pois bem, no primeiro dia, antes do Trump assumir, ele já teve uma derrota para a China, que foi, ele fez o TikTok voltar nos Estados Unidos sem que um aliado dele tivesse comprado o TikTok. Vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos colocou ali uma condição para o TikTok voltar ao ar nos Estados Unidos, que era um estadunidense tinha que ser dono do TikTok nos Estados Unidos, do TikTok USA, não do TikTok mundial. E o que acontece é que o TikTok não fez isso. O Trump, então, viu que estava acontecendo um movimento perigosíssimo para ele que podia rachar sua base, que era o quê? Os TikTokers, que a grande maioria dos americanos, começaram a ir para um aplicativo chinês, o Rednote. E começou uma coisa muito forte nas redes sociais, que era, primeiro, um boicote às redes do Mark Zuckerberg, principalmente ao Instagram Reels. Facebook já não é mais tão utilizado pelos jovens, mas ao Instagram Reels um boicote grande. E uma coisa de que todos são iguais nos Estados Unidos e de que todos eles querem espionar os estadunidenses. E aí para o Trump é péssimo, porque ele é o cara da extrema-direita que fala de liberdade. Então ele articulou ali para o TikTok voltar. Só que o TikTok voltou sem que tenha tido um dono estadunidense. O Trump chegou a falar que alguns aliados dele poderiam comprar o TikTok, ficar em negociações. O fato é que a empresa chinesa está enrolando. O Trump teve aí uma derrota, porque ele está sendo enrolado pelos chineses do TikTok, e teve que se curvar aí a uma empresa chinesa. Já começou o mandato dele se curvando em uma empresa chinesa, só que a coisa foi piorando. O Trump falou que ia conversar com o presidente da China e que se não chegasse em algum termo, ele ia impor tarifa de 100% aos produtos da China. Eis que ontem o Trump mudou de opinião e falou o seguinte, ó, Trump muda a tom e diz que preferiria evitar tarifas sobre a China. Agora ele não quer mais impor tarifa sobre a China. O que acontece? O Trump recebeu aí alguns estudos de que se ele impor tarifas contra a China, o que vai acontecer é que a inflação vai disparar nos Estados Unidos. Vai ser uma inflação descontrolada. Nível aí, inflação argentina, tá? As coisas vão aumentar 30%, 40%, 50%. É isso que pode acontecer. E o pior, pode ser que tenha um efeito dominó. E aí, pior que efeito dominó, efeito avalanche. Quer dizer que uma coisa é uma bola de neve pequenininha, quando vê essa bola de neve tá gigantesca. Então, o Trump ficou assim, opa, peraí. Acho que meu plano não vai dar tão certo, então eu vou voltar atrás. Agora o Trump disse que quer conversar aí com o presidente da China e falou que ele e o presidente da China, depois eles conversaram, né? Falou que ia ter outras conversas, mas ele prometeu aí, parte da conversa, a China quer que os Estados Unidos comecem aí uma desnuclearização. E o presidente da China falou, a gente pode desnuclearizar aqui a China, se vocês fizerem aí nos Estados Unidos. E aí a gente pode começar a conversar da área econômica. Mas primeiro,
Vamos aí para a parte bélica. Desmilitarizar, desnuclearizar. Vamos fazer isso? Sabe o que o Trump falou? Que sim. Ele anunciou ontem que vai começar ele e a China a desnuclearização da China. Ele mandou um recado direto para o Vladimir Putin. Disse que quer conversar com o Putin, que se ele pudesse, ele iria imediatamente para a Rússia, mas que ele tem outros compromissos, mas se ele pudesse, ia para a Rússia imediatamente falar com o Putin e que ele quer aí uma desnuclearização. O Putin deve estar olhando isso e dando risada. Ele deve estar tendo uns dias muito engraçados. O Putin deve estar rindo da hora que acorda até a hora que vai dormir com as trapalhadas aí do Trump, que agora está prometendo. Alguém consegue imaginar os Estados Unidos desnuclearizando? Eu nem sei qual é a palavra em português, eu vi a palavra ele usando em português. Enfim, destruindo suas armas nucleares, alguém consegue imaginar isso? Pois é, eu não. Obviamente tem cara de bravata do Trump, o fato é que a China está exigindo isso aí. E ele se curvou. Então ele já se curvou no lance do TikTok, já se curvou com as tarifas e já se curvou com a máquina bélica dos Estados Unidos. Só que não é só isso não. Não tem nada tão ruim aí que não possa piorar. Os bolsonaristas estavam achando aí que o Trump ia começar a peitar várias democracias aí, principalmente dos países do sul global, e ele ia começar a interferir. Só que não. O Trump não está, até o momento, ele não designou aí as equipes para interferir. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Biden assumiu, foi uma coisa notória. Em poucos dias já deu para ver como a política externa dos Estados Unidos deu uma guinada e passou a ser muito mais intervencionista. Os governos